O Dan foi embora sem muitas explicações, o Jae-kyung ficou ali pensativo, se recuperando da cirurgia, com problemas na carreira. A última temporada, a primeira, né, temporada de Jinx deixou a gente realmente cheio de perguntas, cheio de vontade de saber o resto da história. Mas antes disso, vocês viram o casal secundário que foi apresentado pra gente alguns capítulos antes. Que talvez vocês não tenham visto, mas a gente recebeu aí 2 capítulos especiais logo no final da primeira temporada que mostram um pouquinho dessa história pra gente, e hoje eu vou contar pra vocês como são esses capítulos. E assim, antes de mais nada, eu sei que tá todo mundo ansioso pra eu começar a falar da nova temporada de Jinx. Eu tô aqui neste mesmo dia, eu já vou gravar os vídeos do primeiro capítulo, eu já vou gravar o vídeo do capítulo 54, então fica ligado no canal que já já ele deve estar saindo, tá? E aí a gente já começa a falar da nova temporada, eu vou tentar colocar aí em dia os vídeos pra gente poder acompanhar de maneira mais de perto com o que tá acontecendo, mas eu acho que esses capítulos especiais também merecem a nossa atenção. E claro, antes da gente ir pro vídeo, deixa eu te lembrar e te pedir que o like é muito importante porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue lá pelas outras redes sociais. Eu sou @gutonu em todas elas e lá eu comento outras coisas que eu tô lendo, assistindo, né? Fica à vontade para comentar ao longo desse vídeo quantas vezes você quiser, porque eu quero saber também a sua opinião sobre o capítulo, o que você tá achando, suas expectativas para a próxima temporada. Comenta quantas vezes você quiser ao longo do vídeo. E agora vamos falar então sobre os capítulos especiais de Jinx. Eu vou falar sobre os 2 capítulos que saíram tudo nesse vídeo. Uma coisa que vocês precisam entender é que os capítulos especiais, eles não acontecem na sequência direta da primeira temporada. Eles são coisas que acontecem logo em seguida, diretamente ao final do capítulo 35, aquele arco que o Hisan, né, aparece apaixonado pelo Kindan. Eu vou dar um breve resumo do que acontece antes aqui pra vocês, mas se vocês não lembram, eu sugiro que vocês voltem lá e leiam os capítulos ali 34 e 35. No final do arco em questão, então, o Hisan, que foi quase um rival amoroso aí do Jae-kyung, ele acaba desistindo do Kindan depois de, graças a uma armação do Jae-kyung, ele vê o Kindan em uma posição, um momento completamente submisso ao Jae-kyung, um momento bastante humilhante que acaba chocando ele e fazendo ele entender que ele não consegue competir com o Jae-kyung. O Hisan, ele é o tipo de cara que se apaixona por caras que não querem nada com ele. Quanto mais apaixonado por ele o cara tiver, menos interesse ele tem. Ele gosta de viver aquele joguinho da conquista, sabe? E o Kindan, né, nunca teve nem aí pra ele amorosamente, e isso eu acho que deixava ele ainda mais apaixonado. Só que depois de toda essa situação, ele tá lá num bar afogando as mágoas com a cola cheia de cachaça, até que ele esbarra com alguns meninos da Team Black, da equipe do Jae-kyung, que estão acho que saindo do treino, e inclusive entre eles está o nosso querido Batata, o Yongu. A personalidade fofa do Yongu acaba vindo à tona pra gente quando ele já tá ali meio bêbado. Ele acaba falando sobre o que ele sente, como ele enxerga em relação a amar outras pessoas, e sobre a situação de amar alguém, mesmo que ela pareça completamente inalcançável. Aquilo deixa o Hisan perplexo e deslumbrado, e ele acaba momentaneamente se apaixonando por aquela personalidade fofa e honesta do Yongu, e ele imediatamente sugere ao menino que eles vão até a casa do Hisan e eles comam alguma coisa juntos para fechar a noite. E aí o capítulo 35 acaba por aqui. A gente continua a história principal de Jinx, mas finalmente a gente vai ter o desfecho dessa história. O capítulo começa com o Yongu acordando, né, depois de encher a lata de cachaça,
E aí, assim, ele acorda cotidianamente, pensando nas próprias obrigações, até que ele se assusta ao perceber que ele não tá na casa dele e que ele tá deitado numa cama nu ao lado do Hisan. Ele acaba se assustando e acaba despertando também o Hisan com aquela barulheira toda, né? E o Hisan nem entende por que aquele exagero todo, e o Batata ali completamente sem força nas pernas, sem tentando lembrar, sem entender o que aconteceu. Aí a gente é levado aos acontecimentos logo em seguida ao capítulo 35, pra gente entender o que aconteceu logo depois que eles foram embora do bar. A gente vê os dois chegando na casa do Hisan, o Hisan partindo pra cima do Yongu, que num primeiro momento não entende nada do que tá acontecendo, afinal de contas, né, ele é um bobo, um virgão, e pensando, porra, a gente não vinha aqui pra comer alguma coisa? O Hisan vai comer alguma coisa, o Yongu não vai não. E aí no calor do momento, né, o Hisan continua investindo pra cima do Yongu. Ele sugere então que os dois simplesmente deixem a bebida fazer o trabalho, porque os dois estão muito bêbados e eles estão basicamente incontroláveis. O próprio Yongu não consegue controlar os estímulos do próprio corpo, só que nessa situação ele acaba confessando que ele nunca fez nada daquilo. O virgão é virgem. Aqui a história pula pra sacanagem torando. É uma cena bem clássica, assim, onde a gente tem ali o Semen, né, falando atrocidades pro Uke, que tá nesse momento perdendo a virgindade dele, tentando entender o que tá acontecendo com o corpo. Como eu disse, toda a cena é bem clássica, gente, é sacanagem pura, naqueles traços incríveis, aqueles quadros, painéis maravilhosos que a Minghua desenha com excelência, assim. Entre os clichês, a gente tem ali o Hisan guiando o Yongu, que não entende como um homem pode sentir prazer naquilo, mas ao mesmo tempo não entende a maneira como o corpo dele responde tão estranhamente. Sabe o clássico que a gente costuma ler de ai, meu corpo tá tão estranho, mas é tudo tão bom. E aí o corpo dele reage cada vez mais aos estímulos do Hisan. Gente, é tipo assim, ó, genuinamente bem clássico. É divertido, porque a gente tá acostumado a ler, a gente se diverte lendo, mas é bem clássico. E assim, vale mencionar que ainda existe o clichêzão de como o jeito fofo e inexperiente do Yongu deixa o Hisan cada vez mais animado, e aí o pau come cada vez mais. Como eu falei pra vocês, não tem nada de especial nas cenas, com exceção do traço da Minghua, que eu adoro, mas tipo assim, é divertido, mas não tem nada de especial. Eu aposto que se vocês costumam ler BL com frequência, vocês já devem ter lido momentos assim infinitas vezes. A gente então volta pra manhã anterior, ali logo em seguida o Yongu ter acordado. O Hisan, ele tá realmente surpreso com a reação claramente tímida e inesperada do Yongu depois que ele lembra de tudo que aconteceu naquela noite. E ele é bastante gentil na maneira como ele trata o menino, prepara café da manhã pra ele e tudo. Mas de maneira geral o Hisan tá bem contente, porque pra ele a noite anterior foi excelente. Porém, né, os planos do Hisan ainda são de simplesmente, depois de que o menino comer, mandar ele embora e nem mesmo ver ele novamente. Ele não pretende se reencontrar com o Yongu, mas o Yongu tem uma reação completamente inesperada e num primeiro momento ele se desculpa por simplesmente não ter recusado as investidas do Hisan. O argumento dele é de que isso é uma coisa que deveria acontecer entre duas pessoas que estejam prontas para dar um consentimento para que aquilo aconteça. Não é como se não tivesse tido consentimento de ambas as partes, tá, gente? Mas a questão é que os dois estavam muito bêbados e se deixaram levar. E pro Yongu, aquilo precisa ser uma coisa que tem que acontecer entre pessoas que estejam prontas para lidar com a responsabilidade de viverem juntas um momento tão íntimo. Além disso, o Hisan é uma celebridade. Como ele poderia fazer algo assim com uma celebridade? Gente, que porra de argumento é esse? Tipo, sexo pode simplesmente ser sexo por fato de prazer, mas se a gente olhar, analisar o Yongu como personagem de uma maneira um pouquinho mais profunda, eu acho que faz bastante sentido a reação dele. Ele é um rapaz que vem de uma região um pouco mais afastada, uma região um pouco mais rural, né,
do lugar que ele vive nesse momento. E ele é um rapaz que vive tudo com muita paixão, com muita intensidade. E ele ainda é um rapaz virgem aos 20 anos de idade. Esse pensamento todo exagerado sobre sexo e responsabilidade, eu acho que combina perfeitamente com ele. Então esse Yongu completamente determinado garante pro Hisan que vai assumir completa responsabilidade por tudo que aconteceu e que o Hisan não vai se arrepender do que aconteceu naquela noite. Tipo, como assim? O Hisan tava contente ali que só ia dar umazinha na noite e chega, e de repente o guri tá praticamente implorando por namoro. Sei lá, não é bem namoro, mas ele simplesmente se sente responsável por uma bobagem. Ele praticamente se ofereceu para ser um fuck friend do Hisan do nada, assim. O Hisan é pego completamente surpresa com essa reação exagerada do Yongu, né? E inclusive ele pensa, porra, afinal de contas, foi ele mesmo quem partiu pra cima. E os planos dele era que fosse apenas sexo de uma noite só. Como assim, o moleque nunca ouviu falar nisso, de sexo de uma noite só? E ele fica ali ainda perplexo com aquela reação completamente absurda, exagerada do Batata. O Hisan inclusive pergunta se isso tudo quer dizer que ele gostou da noite, só que o Batata tá muito tímido ainda. Ele nem consegue responder aquilo. O Hisan responde por ele dizendo que acredita que sim, afinal de contas, foi ao longo da noite que ele começou bem tímido, ele foi se soltando. E óbvio que escutar isso deixa o Yongu ainda mais tímido. O menino continua aí se desculpando de maneira muito exagerada pelo que aconteceu. O Hisan assiste aquilo tudo ainda achando um absurdo, achando um exagero. E aí ele fica ali pensando com ele mesmo, porra, é por isso que eu não costumo dormir com virgens. Provavelmente ele nem teria dormido com Yongu se ele soubesse que o rapaz tinha só 20 anos de idade e ainda era virgem. Inclusive, ele nem planejava rever o menino nos próximos dias, porque o Yongu nem faz muito o tipo dele fisicamente, né? Por mais que, quando ele para pra pensar na noite anterior, ele realmente gostou, ele viu um lado do Yongu que ele não vê agora enquanto eles estão acordados, e ele sente que os dois tiveram uma boa química na cama. No final, pensando em tudo, o Hisan percebe como aquela situação é toda estranha, mas é engraçada, e aí ele para pra pensar que ele pode brincar um pouquinho mais com aquele menino. Gente, isso simplesmente me irrita profundamente. Porque o que eu tô vendo aqui é acontecer algo muito parecido com a relação que o Jae-kyun e o Dan têm, onde um deles brinca e desfruta do outro de maneira absurda, buscando apenas o próprio prazer e as realizações próprias, enquanto o outro é motivado e se dedica absurdamente, sempre entregando o seu melhor. E tudo isso movido pelos próprios princípios, enquanto os outros dois são dois arrombados que só querem tirar proveito da situação. Então ele aproveita e pede que o Yongu tome responsabilidade de tudo e que assim ele precisa vir sempre que o Hisan chamar ele e lidar com as suas responsabilidades. Afinal de contas, Hisan agora é responsabilidade dele. E o menino concorda, né, e garante de maneira completamente determinada, como é do próprio Yongu, que ele vai sim fazer isso, ele vai sempre responder aos chamados do Hisan. O Hisan, no fundo, só planeja ter ele ali como fuck friend no momento, até que ele enjoe e simplesmente dê um pé no cu do menino, sem a mínima responsabilidade afetiva. Não que o Yongu esteja apaixonado por ele, mas porra, nem dá abertura pro menino se apaixonar então, o arrombado. O Hisan, ele não adianta ele ser lindo daquele jeito e ser tão filha da puta quanto o Jae-kyun. Gente, hoje eu tô falando muito palavrão no vídeo, né? Nossa, meu Deus. O capítulo especial 2 não tem muito o que comentar. A Minghua basicamente aproveita o que ela criou agora pra gente entre o Hisan e o Batata para desenhar sacanagem de qualidade usando roupas tradicionais coreanas. O Hisan, ele tava fazendo uma gravação de, sei lá, um drama ou algum filme talvez,
de época, assim, e eles estão vestidos em trajes tradicionais. E aí, ele usando um hanbok e vendo outros atores nos seus trajes, nos seus figurinos tradicionais, ele acaba tendo uma ideia e consegue o figurino dele emprestado e também um outro figurino pro Yongu usar. E aí ele simplesmente liga e chama Yongu pra casa dele naquela noite. O hanbok é como costuma ser chamado uma vestimenta tradicional coreana da dinastia Joseon. Ela é uma dessas roupas que eles costumam usar em festas e comemorações, celebrações mais tradicionais, sabe? Pra se apresentar de uma maneira bastante cultural, assim. E também, normalmente em dramas e filmes, ela ajuda a retratar o período histórico que eles estão vivendo naquele momento. Então a gente acompanha aí o pau comendo em uma historinha que o próprio Hisan inventa, onde o Hisan interpreta o que seria uma espécie de nobre e o Yongu o seu jovem guarda-costas. Assim, uma delícia, fantasia de qualidade. Mas claramente era só Minhwa louca pra desenhar os personagens usando aquele tipo de roupa. E daí ela fez de maneira linda, que bom que ela fez, inclusive. É tudo lindamente gráfico, o Yongu o tempo inteiro em completo êxtase e o Hisan sempre falando as maiores atrocidades pra ele, mas claro, sempre sem sair do personagem. E no final a gente vê os dois na cama, relaxados, o Hisan faceiro da vida, porque segundo ele mesmo, ele adora essa brincadeira de interpretar papéis na cama e diz que o Yongu se saiu muito bem seguindo a liderança dele. O Hisan, inclusive, acaba convidando o Yongu para visitar ele algum dia em algum dos sets de filmagem. E honestamente, eu acho que isso é gancho da autora para um possível especial mais pra frente aí, onde ela vai querer fazer o Yongu e o Hisan torando na sacanagem em algum set de filmagem do Hisan. Eu amei os especiais porque seria muito injusto, né? A autora mostrar pra gente a possível relação do Yongu e do Hisan em algum momento, ou mostrar pra gente o Yongu, né, o Batata, fazer a gente se apegar a ele ao longo da história principal, em momento nenhum desenvolver isso pra gente. Então eu adorei ver os episódios, por mais que não tenha sido ali um grande relacionamento, um grande desenvolvimento sentimental, assim. Foi mais sacanagem por sacanagem, mas precisa ter um pontapé inicial para que esse desenvolvimento amoroso aconteça em algum momento, né? Se ela tiver vontade. Ainda tem umas tirinhas ali especiais, umas versões chibis dele, que são bem divertidas, que é o Hisan descobrindo que o Batata tem só 20 anos de idade e o Batata trazendo um presentinho da viagem dele para os Estados Unidos. E assim, é legal porque é muito divertido quando os dois personagens interagem juntos, porque a personalidade deles, a brincalhona do Hisan e a personalidade exagerada, né, do Batata, sempre tão formal, acabam interagindo e criando um relacionamento bem engraçado. Eu genuinamente gostei dos dois juntos mais do que eu esperava. Quando eu vi essa interação a primeira vez, eu achei que não ia funcionar tanto, mas é um relacionamento bem divertido, bem engraçado entre os dois. E nesses dois primeiros especiais que a gente viu, ele basicamente foi movido a sacanagem de qualidade. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou dos capítulos especiais de Jinx. E calma que já já eu volto com a nova temporada pra gente conversar sobre a nova temporada de Jinx. Eu espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!